gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usam a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Chico, Chico, Chico Xavier. Oh, coisa boa, né, gente? É isso aí. Obrigada, Limita, parceirona, companheira lá do Jeff e parceira do nosso segundo CD, onde ela gravou esta e algumas outras músicas comigo. Glória a Deus, viu? Vamos então para a nossa segunda parte. Mas nós estávamos falando aqui na sala de reunião mediúnica. Isso é importante. E eu quero aproveitar aqui e dizer a vocês que sábado, dia 10, nós vamos estar realizando o segundo seminário, muito bom, muito profundo, sobre os desafios da mediunidade. É um seminário de bastante conteúdo, que vale a pena a gente participar, porque a gente vai identificar, não só num seminário como esse, a condição da mediunidade que eu posso ter na minha casa, na minha família, ou eu mesmo posso trazer esta faculdade, que é uma faculdade do Espírito. E digo mais, não espere que a mediunidade vai cessar, nem que ninguém vai tirar a sua mediunidade com a mão, ou porque vão dizendo que não vai ter mais movimento mediúnico em casa espírita, que é um absurdo. Tem um bocado de muita gente aloprado aí, de conselho, muita coisa. Eu posso falar porque eu faço parte desse movimento, que eu sei o que está acontecendo. Não vai, porque a mediunidade é um recurso do espírito. E ainda precisamos dela nesse atual estágio da nossa realidade. Tem um movimento sombrio aí, querendo e falando um monte de besteira. Mas não vai resolver essa situação desse jeito. Até porque a mediunidade é um recurso de evolução do ser. Quanto mais você vai evoluindo, mais a sua mediunidade vai refinando-se. Então, ela é recurso de evolução. Então, esqueçam isso, procure cuidar. Estão fabricando aí mais loucos, refém de psiquiatras e medicações outras, do que colocar o indivíduo de forma esclarecida para exercer uma faculdade que é um compromisso espiritual. Então, a sala mediúnica, toda a casa espírita precisa de uma sala mediúnica, um ambiente que se chama de sala mediúnica, né? A mediunidade, ela está entre nós desde o princípio do tempo, e a doutrina espírita surge e se fundamenta através da mediunidade. E Kardec aprofunda a mediunidade, né? Porque vocês vão ouvir isso no seminário de sábado, então eu não vou antecipar, nós vamos falar da sala aqui agora. Peraí, Edson. Como você deu essa abertura agora, eu acho importante falar para eles que você está falando exatamente isso. Essa obra aqui, ó. Mediunidade, desafios e bênçãos. No sábado. Está embasado nesta obra aqui, que é uma obra de 2012,
neste momento bem atualizado, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco, muito bem fundamentada, com respaldo de vários outros espíritos, né? Então, tá aí, participem. 8h30. De 8h30 às 14h. às 14, por aí, com um intervalozinho e tal, vai ter muita coisa gostosa aí, viu? A Beira tá... E as meninas aí, As vai ter meninas. muito quitute aí, viu? As meninas. Bem, então aqui nós temos o ambiente de uma sala mediúnica, aqui em princípio de desarmonização, porque você está recebendo um espírito aniversário. Olha os mentores lá atuando para controlar a situação, tá vendo? E o espírito ali tentando tirar o mérito do controle. E o mentor está ali inspirando, auxiliando o dirigente. Aqui eles já estão em caráter de observação. Aqui você tem uma reunião tranquila, eles estão dando suporte. Aqui você tem outra reunião extremamente agitada, o obsessor está feroz aqui, o médico está aqui, né? E um dos mentores está apresentando recursos de um painel fluídico, onde você permite a esse espírito atormentado rever a sua situação, visitar o seu processo de origem que levou ele a essa situação atual. Olha como isso acontece no mundo espiritual. E aí os dirigentes têm que ter o recurso do passe, para no momento certo saber atuar no médium, para fazer essa contenção, ou a reunião entra em desequilíbrio, em descontrole, e acaba-se a reunião mediúnica. Porque fecha o tempo mesmo. Eu conheço várias situações em que isso aconteceu. Tá? Então, a mediunidade descontrolada, a coisa se complica. Então, a casa que tem credibilidade, que tem respeito, que estuda, que o trabalho é sério, ela tem o amparo do mundo espiritual superior. Quando não tem, fica a mercê a reunião de mediunismo, onde tudo acontece ao sabor dos encarnados. Percebe como o mundo espiritual atua para dar a sustentação a uma casa espírita séria, uma reunião espírita séria, que tem um objetivo, tem um propósito realmente de prestar um atendimento, socorro e atendimento realmente adequado? É justamente isso aí. Então ele vai dizer: necessitamos compreender que os espíritos enfermos que ficam alojados na ambiência espiritual do centro espírita estão numa outra dimensão, conforme foi dito acima, no caso do recinto consagrado às sessões de desobsessão. Muitos espíritos necessitados sofredores ficam alojados em sua ambiência espiritual em regime de tratamento para o seu refazimento e reequilíbrio. E aí a gente precisa tratar a sala mediúnica com o devido respeito, com o critério que ela pede, com a vibração da prece, da oração, o silêncio adequado, direitinho, né? Não se pode estar usando a sala mediúnica para tudo que é situação de forma equivocada, porque você vai quebrando as defesas e tudo mais. Portanto, os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala, onde são realizados os trabalhos mediúnicos, são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado sob pena de comprometer o êxito da reunião. Aí o seguinte, os espíritos superiores têm essa preocupação. E os encarnados? Eu vou deixar a interrogação, tá? No dia da reunião, o local passa por rigorosa asepsia 24 horas antes, a fim de livrá-los e preservá-los de larvas psíquicas que são criadas por mentes viciosas de encarnados ou desencarnados, de ideoplastias perniciosas, formas de pensamento, clichês mentais, de vibrações deprimentes constituindo tudo isso.
os invasores microbicidas das regiões inferiores, conforme esclarece João Cleófas. Para quem não conhece, João Cleófas, que é autor de várias obras no âmbito da mediunidade, né, como Intercâmbio Mediúnico, está sempre presente com Joana de Anjos, Filomeno de Miranda, né, é o mentor mediúnico da área mediúnica, juntamente com Joana de Anjos da Mansão Caminho. Tá? Então não é um espírito qualquer. João Cleófas elucida que a sala mediúnica é um ambiente cirúrgico para a realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados. Então nós precisamos respeitar a sala mediúnica como um centro cirúrgico, tá? Como também local onde se anula fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens sensíveis do espírito. Então, gente, para isto, a casa deve contar com a equipe espiritual de excelência. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de casos e atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Alexandre, instrutor espiritual e missionário da luz por André Luiz. Então ele pede que isso aconteça, né? Para que você entre em sintonia. A equipe de encarnados da reunião mediúnica tem funções específicas e de grande responsabilidade, mas está submetida, vou responder aqui, viu? Por sua vez, àquela outra equipe, a espiritual, que é, em verdade, quem dirige e orienta, acessória os trabalhos no campo da mediunidade com Jesus. Então, achar que aqui na casa espírita, o encarnado é que resolve tudo, não estão estudando a doutrina espírita. E outra coisa, numa reunião mediúnica, a equipe de encarnados tem funções específicas de grande responsabilidade. Então, o médium tem que ser médium. O dirigente tem que ser dirigente. O doutrinador tem que saber doutrinar. O ponto de sustentação tem que ser um ponto de sustentação. Então não tem que haver confusão. Cada um. O secretário tem que saber secretariar e ser um ponto de sustentação na reunião mediúnica. E o médium ele tem que se preparar para ser o instrumento que os espíritos dele precisam. Mente positiva, à disposição da espiritualidade para que ele seja o instrumento a ser manejado na reunião mediúnica com as finalidades precípuas que o mundo espiritual espera dele. Simples assim. Então não tem por que se fazer confusão. Então eu sou dirigente, eu vou ser o dirigente, eu tenho que ter o conhecimento de doutrinação, de aplicar um passe no momento correto, que o médico precise. Eu estou como ponto de sustentação, que é importante, porque aquele ponto de sustentação equilibrado oferece energia que o mundo espiritual manipula para resolver determinadas situações. Enquanto o médium está queimando energia nas incorporações, os pontos de sustentação estão oferecendo energia. A prece, o sentimento de equilíbrio, de interação com o mundo espiritual, forma-se uma bolha psíquica na sala no qual os espíritos dão um tom e a reunião acontece. E muita coisa boa acontece numa reunião mediúnica, mas muita coisa feia também pode acontecer. Está vendo? Dependendo do estofo moral da equipe de trabalho, né? Então, como vocês percebem, é dessa forma que se desenrola uma atividade na casa espírita. Por que isso é importante? Porque eu que chego à casa espírita, eu tenho um conhecimento de como me portar numa casa espírita. E os dirigentes da casa espírita obtêm ferramenta para saber utilizar
para ajudar os que chegam na casa espírita. Não só os de fora, mas os de dentro também que precisam, porque nós também bebemos na mesma fonte. Nós não estamos isentos de coisa nenhuma. Por mais conhecimento que tenhamos, por mais responsabilidade que tenhamos, ainda estamos na matéria, às vezes adoecemos, estamos cansados, sofremos, né, uma investida dos companheiros furibundos, ferozes, porque você está à frente de uma atividade espírita séria e eles partem para cima com vontade. E você precisa beber na mesma fonte. Está pensando que é só o pobre do Edson aqui? Não. Chico Xavier sofreu. Sueli Caldas sofreu. Divaldo sofre até hoje. E aí? Todos nós sofremos. Mas existem as diferenças. Os espíritos dizem que a gente precisa criar casco de tartaruga para que a coisa se amenize. Então, os espíritos que secundam na direção, atendendo a cada um a determinado setor da atividade, poderíamos chamá-los de guias ou mentores, pois também os são, e se empenham amorosamente em amparar e assessorar os trabalhos mediúnicos. E aí ele vai dizer aqui embaixo: são enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós. São rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os guias e protetores que merece. Se um grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio e sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. Então, centro espírita não é só fazer barulho não, viu, gente? Vamos lá. Então, a responsabilidade básica pelos trabalhos médiunicos, portanto, é do plano espiritual, e por isso o verdadeiro esquema a ser cumprido aí se delineia. As atividades que estão afetadas, a equipe espiritual, são inúmeras e requerem espírito especializado em diversas áreas de diferentes categorias, tais como médicos, enfermeiros, magnetizadores, médios doutrinadores, dirigentes, guardiães, padioleiros. Vocês viram ali o recolhimento de André Luiz no umbral? A equipe levando ele de maca? Na padiola. Na padiola. Regularmente, equipes como essa, com guias das colônias correspondentes, desce aqui nos submundos para resgatar espíritos que já oferecem, já padeceram bastante e oferecem condição de resgate. No mais, as reuniões mediúnicas têm esse papel de acolher, esclarecer, tratar e fazer o transporte para a dimensão outra. E aí o espírito sai daqui, foi levado. A maioria que já estão nas zonas de depuração, as equipes espirituais, quando apresentam o momento, descem e fazem o resgate. É assim que funciona. Vejamos como ocorre na prática. Os espíritos dirigentes, além de se comunicarem em certa frequência, transmitindo mensagem de esclarecimento, consolo e estímulo, também se encarregam de formular convite a outros benfeitores, quando o grupo mediúnico está em condição de recebê-lo. E aí você está na reunião mediúnica, daqui a pouco o médium diz: olha, tem uma equipe de espírito aqui que eu estou vendo pela primeira vez. Está indo visitar o trabalho, fazer medições e levantamento, porque nós somos medidos. Somos medidos. Não se engane, não. Cuida da preservação e manutenção das defesas espirituais da seção, contando para isso com entidade especializada desse setor. Cabe-lhe a escolha dos espíritos que deverão ser atendidos
providenciando equipe especializada que se encarregam de trazê-lo. Então aí, a equipe mediúnica do ponto de luz já consegue receber aquele obsessor feroz, adversário ferrenho, né, da casa. Eles vão fazer o cinturão de captura para este espírito. Muitos chegam reclamando, esbravejando, que é covardia, que me trouxeram amarrado, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Pronto. E ali ele vai receber o choque anímico no médium, que é apresentar a melhor condição magnética, psíquica, para receber aquela entidade. E o doutrinador encarnado vai fazer o seu papel. Depois desse choque, a equipe espiritual vai fazer o transporte dele. Edson, mas pode voltar? Pode. Eles têm livre-arbítrio. São recolhidos nas colônias, são esclarecidos, mas se consciencialmente ainda não aprendeu o caminho, eles podem voltar a reincidir naquele processo de perseguição àquela determinada pessoa. Então nós assistimos muitos casos de pseudo-loucuras, esquizofrenias, né? Dores acerbas que o indivíduo sofre e que não encontra respostas na medicina terrena. E chega na casa espírita, uma reunião mediúnica bem organizada, vai identificar que você sofre um assédio espiritual, né, de médio ou largo porte, vai preconizar o tratamento e a equipe espiritual vai trabalhar em prol do seu processo. Não tem muitos dias aí para trás, em atividades nossa lá, eu estava recebendo pessoas ainda jovens se automutilando e tomando remédios controlados, sendo levado para psiquiatra, para psicólogo e tudo mais, e não estava resolvendo o problema. E por que não estava resolvendo o problema? Porque o problema não era físico, não era orgânico, era um processo de influenciação espiritual. Então, a casa espírita e a reunião mediúnica é para oferecer esse processo. Tá? Então, aí ele vai dizendo a você quando se tem condição de trazer. E aqui, nós estamos chegando na observação. Por que nós somos observados? Nós somos observados aqui pelo mundo espiritual. Uma reunião mediúnica, os espíritos observam tudo que ocorre, embora a gente não acredite. Tem um aparelho chamado psicoscópio, que vai observar não só a reunião mediúnica, mas toda a casa espírita. Ora, gente. Então, o psicoscópio vai avaliar, né, todo o trabalho da casa espírita. Ele diz assim, olha, o futuro pertence ao espírito. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso é para todos nós. Quanto mais elevado o seu pensamento, os seus sentimentos, você sintoniza com as esferas mais elevadas. No livro acima citado, André Luiz informa acerca de um delicado e minúsculo aparelho psicoscópio, pesando apenas alguns gramas, que tem a finalidade de analisar a gente na casa espírita. Vocês vão ver. Então, o psicoscópio destina-se à auscultação da alma, com a capacidade de definir-lhes as vibrações, e também para efetuar diversas observações em torno da matéria.
Ao se efetuar a psicoscopia de uma pessoa ou de uma equipe de trabalhadores, é possível registrar as suas possibilidades e categorizar-lhes a situação, e segundo as radiações que projetam, é que os mentores, verificando essas aptidões, planejam a obra que pode realizar, delegando-lhes responsabilidades e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Olha só. E aí ele vai analisar o médio fulano de tal, o dirigente fulano de tal, o passista fulano de tal. Vai avaliando. E é justamente por isso que muitos de nós não oferimos determinados recursos em determinadas ações. Resultados são nulos. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Através do psicoscópio é possível avaliar a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter do que estão sendo analisados. Viu porque é urgente reforma? Por isso. E aí o meu perispírito não oferece a condição. Como é que a gente fica? Ele diz que para o trabalhador encarnado é urgente a transformação. Urgente. E os desencarnados do lado de lá só são convidados a participar de determinadas tarefas quando já apresenta esta condição. E ele mostra na escala que a maioria não consegue romper a barreira dos 50%. E aí o padrão vibratório é daquele vermelho, aquele amarelo pálido, aquele cor de chumbo para baixo. Quando ele diz que chega ali do amarelo, o verde e o azul, que é de 50% para cima, você está num padrão vibratório excelente para as atividades espíritas. Palavra dos Espíritos. Então, veja bem, sentimento, moralidade, educação, o caráter. Viu que a gente não engana o mundo espiritual? André Luiz e seu companheiro Hilário tiveram a oportunidade, conforme relata o citado livro, de acompanhar as atividades de um grupo mediúnico integrado em determinada casa espírita, isso foi no Rio de Janeiro. Grupo este constituído por 10 componentes, sendo 4 médios que apresentavam faculdades bem desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Convidado pelo instrutor espiritual Alves a observar a equipe mediúnica usando psicoscópio, André Luiz mostrou-se surpreso com as suas propriedades. Notou então que o teto, parede e todos os objetos eram formados de correntes de força e emitiam uma fraca claridade. Os integrantes encarnados, por sua vez, estavam ligados entre si por vastos vínculos radiantes em torno de suas cabeças, como se fosse uma coroa de luz solar formada pelos 10 participantes. Este conjunto que ele visita estava produzindo boas ações, bons resultados na casa espírita, como ele diz aqui. Mas ele visitou um outro, que não foi bem assim não. Admirado ante o que via, o André perguntou ao instrutor se aquele era um grupo de iniciados, conhecedores das revelações divinas, sendo esclarecido ser aquele um grupo de pessoas comum com um diferencial. Um diferencial. Ou seja, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelo semelhante, procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzidos, adquiriram elevado teor e radiação mental.
E aí a gente não entende porque que a mansão no caminho atende 3.500 pessoas por dia. O André Luiz em Salvador, 150 pessoas por dia. Todos satisfeitos, felizes, a equipe coesa, unida. E todos saem bem. O André Luiz trata de tudo que vocês possam imaginar, com resultados extraordinários. Bem, não sabe você que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração, André? A resposta de Hilário para ele. Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? E nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Caminho da evolução é esse. Por que isso é importante, Edson? Bem, nós estamos na era da transição planetária. Ela está ocorrendo, porque ela já começou desde 2007. Todo esse barulho, esses estertores, esses processos sombrios, pandemia, disputas políticas, é o peneirar da situação. As almas boas, as almas que estão incólumes nos seus objetivos, de propósito no bem, essas estarão fazendo a travessia. As almas que estão gravitando, vegetando, circulando de um lado para outro, preocupado com as coisas materiais, só coisa da matéria, o corpo, a moda, o comer, o beber, o dormir, o acordar, a conta que vai pagar. Preste atenção que tu vai sair amanhã infeliz. E vai sair no estado vibratório que talvez você não seja mais acolhido pela psicosfera do planeta Terra, porque é uma questão de sintonia. A Terra está mudando o seu campo vibracional. Automaticamente, o meu perispírito não oferece condições eletromagnéticas de aqui permanecer. Para onde eu vou, Edson? Para um planeta que corresponde à Terra grosseira de há 40, 50 anos atrás. Daqui para frente, mas não. O que a gente vai encontrar lá, Deus sabe. Vamos imaginar a Terra de 100 anos atrás? Porque o planeta que vai estar recebendo esses perispíritos tem que apresentar esta densidade magnética, lei de sintonia. Não é porque Deus quer, porque Jesus quer. Não, não existe isso aí. Lei de sintonia. Então, quando Jesus promete assim, olha, bem-aventurados os mansos, os brandos, bem-aventurados os humildes de coração, os pacíficos, porque herdarão a terra, o novo estado sociomoral da terra é de espíritos pacificados. Você não vai ter mais guerra, briga por ciúme. Você não vai estar mais se alimentando aí dos animais, coitado, que morrem para poder você viver. Tá? Você não tem mais câncer, não tem mais AIDS, não tem mais tuberculose, não tem... Porque são perispíritos restaurados, evoluídos, pacificados, não tem mais necessidade de concentrações absurdas de renda, porque já estão num estado de fraternidade. Pequenas coisinhas ainda no aspecto moral, mas o resto não mais. Esse é o novo estágio da Terra. Então ele vai dizer aqui: podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. A propriedade do psicoscópio
não são surpreendentes. Porém, maior surpresa é o que ele revela e que André Luiz descreve, dando-nos a ideia de que realmente as 10 pessoas que integram essa equipe mediúnica alcançaram um estágio evolutivo melhor. Todavia, logo ficamos sabendo, através das explicações de aula, que são pessoas comuns, embora com o diferencial de cultivarem certas qualidades que as identificaram com os trabalhadores do bem, que procuram servir na seara do Mestre, e para isso trazem a mente sintonizada com os ideais superiores, o que os leva a uma conduta disciplinada na qual estão presentes o amor ao próximo, a bondade e até mesmo a renúncia. E aqui nós estamos chegando numa lição deveras interessante, que nós chamamos muito por esse Espírito. E ele atua largamente aqui na crosta terrestre. Quando convidado por Maria de Nazaré para subir de escala vibratória, ele agradeceu humildemente e disse a ela que enquanto um irmão seu estivesse um sofredor na crosta da terra, ele preferia permanecer aqui, no auxílio. Nós chamamos muito por Bezerra de Menezes, em todas as situações, e ele assiste todas as reuniões de tratamento que possa existir sério na casa, porque ele comanda uma larga equipe de médicos do mundo espiritual. Mas nós clamamos, mas não seguimos as suas orientações. Mas voltando à questão do psicoscópio de André Luiz, enquanto ele encontrou aquela equipe harmonizada, precisa, ele visita um outro centro e lá se surpreende que na equipe mediúnica daquela noite, composta, se não me falha a memória, de 8 pessoas, 9 pessoas, tinha 3 médicos e demais componentes. O que ele constata? Primeiro, que a médium estava com um pensamento de ciúme com relação ao marido. Ela estava na reunião, mas a mente estava lá, num processo de ciúme que ela estava vivenciando com o marido. Quando ele observa o outro, estava num processo de fermentação e digestão, porque estava lauto de uma feijoada que havia comido e a vibração era negra, da pior espécie. Estava borbulhando. O outro estava com o perispírito encharcado e o estômago arrotando o conhaque que tinha tomado de 2 dias atrás. E assim sucessivamente. Aí a pergunta é que fica: o que uma reunião mediúnica com componentes como estes produzem? Porque isso é uma lição para nós. Mas ainda tem muitos médicos aí que querem ter vida social ativa, né? Grupo mediúnico que acha que pode ter. Será? As vibrações disseminadas, ensina Bezerra de Menezes, pelos ambientes de um centro espírita, olha bem, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura, observe bem, de enfermos, até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras, e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movida pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto, intactas, as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos. Porque assim, não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina
o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência, a intriga, o mercantilismo, o mundanismo, os ruídos diversos e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais coisas permite atrairá bandos de entidades hostis e malfeitores do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais desloque para a futilidade e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos se emitam forças telepáticas, à procura de inspirações felizes, e ainda onde em vez de cerimônias ou passatempos mundanos cogite-se o adepto da comunhão mental com os mortos amados ou seus guias espirituais. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, ao qual o elevará a dependência de organizações modelares no espaço. Vocês estão dando para entender? Realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão seus dirigentes nos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade. Somente esses. O resto, abalizado para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes e inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes sociais, onde se aglomeram pseudos aprendizes do espiritismo em hora de lazer. Então a gente precisa definir qual é o papel do centro espírita que eu dirijo, que eu trabalho. É Bezerra de Menezes. Está aqui. Dramas da Obsessão, pelo Espírito Bezerra de Menezes, Rio de Janeiro, FEB, terceira parte, está lá. Não é Edson, não. Não é Edivaldo Franco, não. E nós estamos chegando, e aí ele vai finalizando, falando o Centro Espírita Desafio para o terceiro milênio. Nossa reflexão final. Não podemos deixar de assinalar a experiência do projeto Filomena de Miranda. Menciona que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles apresentou através de Valdo Franco uma nova proposta para o Centro Espírita baseado na trilogia espiritizar, qualificar e humanizar. Esse conceito foi apresentado pela primeira vez por Divaldo Franco em memorável palestra pública. Divaldo recordou inicialmente o lema kardeciano: trabalho, solidariedade, tolerância. Parece até uma utopia, algo utópico assim, você dizer que vai espiritizar a casa espírita, mas é preciso. É preciso porque os espíritos superiores estão dizendo constantemente que ultimamente muitos de nós estamos na casa espírita, mas a doutrina espírita não está em nós. Queremos viver uma dualidade,
algo aqui na casa espírita e algo lá fora no mundo, no cotidiano. Dois conceitos que se bicam e se digladiam. Espiritizar, na proposta de Joana de Ângeles, tem um sentido de resgate daquele que frequenta, ou seja, possibilitar que o espiritismo seja introjetado no seu mundo íntimo e seja a sua proposta de vida. Gradualmente passe a ser projetado na vivência da pessoa. Eu não posso ver uma folha cair lá fora que eu não a veja pelo pensamento espírita. Ok? O processo de espiritização ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina, a criar a identidade espírita em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja. E concomitantemente sente o ensejo de preservá-lo, o anseio de preservá-lo, manter a fidelidade doutrinária. Assim, espiritizar é viver a doutrina espírita tendo como diretrizes e referencial de vida. Isso é espiritizar. E qualificar nós precisamos, porque eu preciso conhecer a doutrina espírita e me qualificá-lo dentro das possibilidades que ela oferece. Ser um excelente médium, ser um dirigente, ser um passista, fazer a sopa com carinho, ser um atendente fraterno. Em qualquer área da doutrina espírita eu preciso ter esse entendimento. É aprimorar o espírita consciente, sabe que é imprescindível aprofundar-se no conhecimento do espiritismo. A partir daí, empreender a própria transformação moral que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita. Qualificar na visão da doutrina é melhorar-se aprimorando-se a cada dia. Conhece-se o verdadeiro espírita, não aquele que já atingiu a sua perfeição, a sua transformação. Eles dizem que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que ele faz cotidianamente para se distanciar do homem velho para a criatura nova. Tá? E humanizar é expressar a necessidade de se desenvolver no sentido de humanidade, de solidariedade. Traz implícita a noção da caridade no seu sentido mais abrangente. Caridade como amor em ação dinâmica, transformadora. Recomendamos aos estimados leitores o livro acima, que existe ele. Qualificar, espiritizar, qualificar e humanizar para fazer melhor. Tá? Então, o Movimento Espírita de autoria de Arildo Cirqueira, que aborda também esse tema aqui, qualificar, humanizar e espiritizar. Então, a trilogia, ele vai fechar aqui para nós dizendo que é preciso que você mantenha a doutrina sem a contaminação do partidarismo político, sem os pruridos da inconsequência humana, sem os modismos do mundo lá fora para a penetração da casa espírita. Vivenciar as bases doutrinárias na sua essência, mantendo a doutrina espírita como ela é. E desenvolver a prática mediúnica espírita. Porque foi Kardec que deixou isso. O mediunismo existe de todos os tempos, em todos os lugares. Mas a mediunidade, no sentido lato da palavra, é a mediunidade embasada nos postulados espíritas. Qualificar, capacitação, conhecimento e consciência. Humanizar, educação emocional para a mediunidade, fraternidade e solidariedade. Boa vontade só não basta. É preciso que a gente se arme, e aqui eu vou deixar a relação, primeira página, para que vocês não achem que é só um livrinho que surgiu. Ah, isso é a metade. Vamos à segunda parte, para vocês perceberem de quantas obras foi retirada esse pequeno trabalho. Deus abençoe, nos dê uma noite de paz e muita reflexão.
Então, alguém se tiver alguma pergunta, se puder fazer em voz bem alta para todo mundo ouvir, ele vai ter o prazer em responder, porque ele adora ensinar a gente, puxar a orelha, ele é bom nisso. Alguma dúvida? Inclusive uma informação, né, Edson, o Alírio Cerqueira, esse projeto Espiritizar, ele tem no YouTube. Ele tem palestras maravilhosas, ele tem curso no YouTube sobre este projeto. Esse projeto surgiu na Mansão do Caminho, foi para a FEMET, no Mato Grosso do Sul, e eles fizeram um desdobramento lá, né? Porque a gente levou um bom tempo. Eu me lembro que eu participei uns 4 anos do projeto Espiritizar, na Mansão do Caminho, com o projeto Filomeno de Miranda. Depois foi levado em congresso para a FEMET, que é a Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, e lá eles fizeram um desdobramento, né? E tem hoje no YouTube. O Divaldo recebeu recentemente um título do presidente da República. Sim. E teve críticas na mídia de alguns espíritas dizendo que aquilo ele não representava a vontade da doutrina espírita sobre esse assunto. Então, o que eu gostaria de saber, na sua opinião, o gesto do Divaldo é a opinião dele ou ele tem ali a conivência dos mentores que você... Deixa eu te responder aqui, meu amigo, com todo carinho. Bem, Divaldo Franco, olhe bem, vamos fazer justiça. Divaldo Franco é um médium, um orador espírita extraordinário, com mais de 315 obras escritas, mais de 120 países visitados e levado a doutrina espírita. Tem a maior obra espírita do mundo, porque não existe outra igual, nem no Brasil e nem fora. Chama-se Mansão do Caminho. Com os recursos próprios, que nunca recebeu subvenção de governo, de política e coisa nenhuma. Doadores, seminários, livros, workshops e tudo mais. O presidente da República visita a obra e lhe confere uma medalha de honra. E você é criticado? Pergunta-se quem está criticando já construiu algo que se aproxime do que Divaldo tem feito pela nossa humanidade. O indivíduo que criou o maior programa de divulgação, Você e a Paz, que corre o mundo pacificando as mentes e os corações. E vem meia dúzia de mentes tupiniquim criticar, porque o presidente da República, imbuído da autoridade que lhe é conferida, olha, você é a mesma coisa que você, governador, prefeito da cidade, reconhecer o trabalho do ponto de luz e vir aqui congratular com o seu dirigente, com o seu fundador. Qual é o demérito? É vergonhoso, porque nós temos uma mídia tendenciosa e temos um movimento espírita contaminado por mentes tupiniquim, que não constrói e tenta macular aqueles que fazem. É o que eu posso dizer a você. Na sala mediúnica, você fez um registro que é muito interessante. Que muitas das vezes o plano espiritual vai fazer a limpeza pelas contaminações que ali estão. Sim. Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Quando você me traz o exemplo da doutrinária, você nos diz assim, que é feito um cinturão de espíritos protetores e que eles não entram, eles ficam ali fora. Sim.
Quando a equipe está preparando, então, a sala mediúnica, para a sala mediúnica, esse cinturão também é feito? Sim, Ok. sim. É feito um cinturão, uma faixa magnética de proteção, 48 horas, no máximo, ou 24 horas, é selecionado as entidades do mundo espiritual que irão ser atendidos por aquela reunião mediúnica naquele centro. E é feito esse cinturão vibratório para que os demais violentadores não tenham acesso ao recinto e venham tumultuar aquela reunião, Ok. desarmonizar. Ok. Então, uma vez que existe essa preparação 48 horas antes, De 48 a 24 horas, dependendo da equipe. há uma recomendação, inclusive, aos médiums para se conterem da própria sociedade, Sim, comidas e tudo mais. Sim. Então, vamos supor que esses médiums já estão fazendo esse tipo de hábito. Então, nós temos o médium cuidadoso, sim, nós temos uma equipe espiritual que já está fazendo uma proteção aqui na entrada do centro. sim, Nós temos outra equipe espiritual que está cuidando daquele espaço, chamada também de sala mediúnica, sim. por onde está entrando esses miasmas, essas dificuldades, porque se está em toda essa proteção, mas mesmo assim isso acontece lá. Agora, a minha outra dúvida é o seguinte: quando há uma doutrinária, uma sessão de desobsessão, fica resíduos então ainda na sala? Fica. Então entra-se através desse trabalho materializado ali na sala mediúnica? Deixa eu te explicar. Esses miasmas, às vezes, Miguel, é trazido por nós encarnados, que não cumprimos fielmente aquilo que pede. Uns cumprem mais, outros cumprem menos. Quando você faz uma sessão de desobsessão, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu uso a sala mediúnica para tratamento de passe, ok? Aquilo ali deixa resíduo, que a espiritualidade vai limpar, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Então eu atuei na sala mediúnica, a espiritualidade vai fazer asepsia, muitos espíritos ficam ali guardados por um certo período até serem transportados. Pronto. E aí se pede que o médium, olha o que é a disciplina do médium, no mínimo 24 horas antes, ele comece a cuidar do seu mundo psíquico, da sua alimentação mais adequada, né, do seu equilíbrio emocional, porque você amanhã vai ter um trabalho de fino trato. Muitos, 24 horas antes, já começam a sentir, inclusive, determinadas inarmonias. Dor de cabeça, mal-estar, enjoo, um cansaço, uma irritabilidade, e não param para analisar que amanhã é uma reunião mediúnica e eu já estou sendo visitado hoje. E aí eu acabo levando, junto comigo, um quê dessa desarmonia, o que potencializa a ação de certos espíritos na sala. Ou eu cheguei tão desarmonizado, um dia eu estava numa reunião mediúnica e de repente entrou um citado adversário. E aí tal, você não disse que é o poderoso, mas eu entrei e tal, não sei o que, perdei, esbravejou, e agora eu quero ver você me tirar daqui. E como você entrou? Como você entrou aqui? Já que você acabou de dizer que não lhe era permitido, mas que você entrou assim mesmo. Como você entrou? E ele aí depois apontou. Eu entrei com ela. Pronto. A médium tinha tido uma desarmonia no período da tarde. Lutou para se harmonizar, mas não conseguiu a contento. Foi para a reunião mediúnica levando alguns sentimentos desarmonizados. E o adversário, você sabe como é que... Vocês se lembram como é que você fazia para burlar no tempo de colégio a catraca do ônibus?
Hã? Você colava no companheiro e passava junto e ia embora. Não era assim? Ou então você não tinha dinheiro para pagar, o trocador dizia, ó, vou quebrar seu galho, viu? Encoste nele aí e passe. Ou passo por baixo. Ou então você passa por baixo. Então você acabava passando. Então o transporte somos nós que vamos para um trabalho delicado sem aquilatar, né, as dimensões e os riscos que nós corremos de ser o agente desarmonizador. Porque a espiritualidade tem controle. São eles que organizam o grupo de espíritos que vão manifestar-se naquela reunião, quando é uma reunião organizada. Agora, se você fizer uma reunião de mediunismo aqui, entra todo mundo. Isso aqui vira um free for all. E essa coisa aí vai revirar, vai ser gente saindo pela janela, pelo ladrão aí, agora que você não contém. Abasta ter médios desarmonizados aí. Entendeu agora? É dessa maneira. Ué, Tem uma pergunta lá atrás, a menina está com o dedão duro lá, peraí que eu chego até você. Manda! Aproveitando o seu assunto aí, né, o caso do exemplo, qual que seria ideal se o adequado para essa pessoa, por exemplo, não ir à reunião mediúnica? O correto é que é um fator delicado, porque às vezes a pessoa está até bem intencionada, mas não soube trabalhar aquela desarmonia que vivenciou. E tem muitos ainda que são meio irresponsáveis. Acredita que o importante é eu ir para a reunião, mas eu não me dediquei a fazer a minha depuração antes. Você quer ver um exemplo? Eu canso de citar aqui. A equipe da Mansão do Caminho, composta dos amigos espirituais, e eu posso falar porque já participei de algumas ou várias reuniões do projeto, a gente chega 7 horas para a harmonização, fora da sala. Quando chega no horário, a porta abriu, todo mundo entrou, já não tem conversação, não tem celular, não tem discussões, ninguém fala de política, de outro assunto qualquer. Os componentes da reunião, os principais componentes, pelo período da tarde, depois do almoço, não atende sequer telefone. Se você ligar lá, eu quero falar com fulano, quem atende, a esposa, o filho, não, ele está recolhido porque hoje é dia de trabalho. Mas vamos dizer que eu não tenha essa possibilidade de me recolher com esse tempo todo. Mas se eu sou um médium, eu já tenho um conhecimento mediúnico e sei que a minha evolução e o meu equilíbrio passa por aquele trabalho, eu tenho que fazer o meu sacrifício. Eu tenho que sacrificar um período naquele dia com a maior antecedência para que eu possa me adequar e ser um bom instrumento para o mundo espiritual. Senão eu não estou servindo nem a Deus nem a Mamon. Aliás, eu estou servindo a Deus e a Mamon, porque eu quero servir aqui desse lado de uma maneira e quero servir aqui de outra. Então, eu tenho que ir correndo para casa 1 hora antes, me harmonizar dentro do possível, sacrificar o que for possível, é cortar na carne, não tem o que ver, para que eu tenha o mínimo de sintonia para oferecer. E o interessante, os espíritos superiores sabem o sacrifício que você está fazendo. Olha, fulana está deixando o seu trabalho, o seu comércio, para poder vir aqui. Tem gente lá que atravessa Salvador inteiro para chegar na Mansão do Caminho no horário. E um dia Dona Joana de Ângeles disse a alguém que estava chegando atrasado que era preciso que saísse mais cedo. Então você passa por essa situação. Agora eu quero dedicar o meu tempo todo ao material e o mínimo ao espiritual. Se eu não fizer esse sacrifício que é recompensado pela espiritualidade, eu tenho prejuízo. A equipe tem prejuízo. É isso que leva ao crescimento de uma reunião mediúnica. Sacrifício. Eu tenho uma pergunta no Pica-Fogo, foi trocar o Pica-Fogo. Meu irmão,
A minha pergunta é simples, mas ela tem fundamento. Os sonhos, por exemplo, principalmente no médium, sonhos aflitivos, conturbadores, pode ser miasmas que eu levo por exemplo, da minha casa para o meu leito? Sim. Sim. O sonho não são miasmas. O sonho é o encontro que você está tendo com os espíritos perturbadores, né, que ainda não foi atendido pelo senhor mediunicamente, já que o senhor é médium. E eles gravitam em torno do seu campo. É por isso que pede que o senhor faça evangelho antes de dormir, dedicado a essas entidades. Aliás, para todos os médios, pelos que foram atendidos e por aqueles que não foram. Um outro detalhe, no meu caso, por exemplo, a sexta-feira eu vejo antes se eu estou preparado ou não para a minha reunião. Sim. Por causa do estado psicológico. O médium tem que fazer essa avaliação, certo? Às vezes, do outro dia, eu pedi desculpa e não vim à reunião, foi exatamente por isso, que eu sentia que eu estava agitado. E o senhor ia desencarnar? Quem dera se eu tivesse cumprido a minha missão. Então deixa eu te contar uma coisa numa situação como essa. O Divaldo estava com taquicardia, um problema de coração, né? Uma espécie de angina, estava gripado, com febre, tinha chegado de viagem, estava em cima da cama tiritando. As velhinhas lá que cuidam dele correram, fizeram chá, e medicaram o Divaldo tudo direitinho. Quarta-feira, dia de reunião de psicografia, se não me falha a memória. E aí, Divaldo pensando que já ia dormir, coitado, chacoalhando embaixo, dentro do roupão, embaixo das cobertas. 15 para as 8, quando Divaldo menos espera, a mentora, Dona Joana de Ângeles, chega no pé da cama. Divaldo arregalou os dois olhos assim. Ô, Divaldo, e aí, meu filho, como vai? Ô, minha irmã, olha, a senhora não está vendo como eu estou muito doente. É mesmo, Divaldo? Eu estou 95% morto. Ah, Divaldo, é mesmo? Então se consola comigo que estou 100% e estou indo para a reunião agora, viu? Começa às 8. Divaldo regalou duas sapocas e disse, essa mulher quer me matar. Mas pulou da cama, enfiou o roupão, daqui a pouco passou e disse, Divaldo vai para onde? Você não imagina? Eu já sei, Joana de Anjos. Divaldo correu para o salão e foi trabalhar. Trabalhou e psicografou a obra extraordinária. E quando saiu de lá, não tinha frio, não tinha taquicardia, não tinha mais nada. Nem batia queixo, nem coisa nenhuma. Então, às vezes, você é testado para ver a sua fibra. Se por qualquer motivo você deixa a reunião mediúnica, eles vão lhe anulando. Mais alguma dúvida séria aí, gente? Pronto, então agora nós vamos ouvir nossa Nós irmã. faremos uma música e a prece. Informações que nós muitas vezes achamos desnecessárias, mas que vão nos auxiliando nesta bagagem que nós colocamos na nossa mala, para esta viagem que todos nós já estamos no trem. Nós já estamos neste vagão, deste trem chamado existência, e vamos ser convidados a desembarcar numa estação em breve, porque falta pouco. Para todos nós que estamos aqui hoje, falta muito pouco. Falta pouco. Todos nós aqui, a maioria já cruzou o cabo da Boa Esperança, ninguém vai viver aqui mais 50 anos. Então, gente, quando eu digo essa questão da bagagem espiritual, é que nós dedicamos muito tempo às coisas materiais, nos esquecendo que é justamente a bagagem espiritual que nós vamos precisar quando nós desembarcarmos nesta estação, que tiver chegado o nosso momento. E cada momento que nós paramos para estudar a doutrina, ou para poder
desfrutar de alguém que está trazendo para nós conhecimentos, informações, são momentos muito ricos para que nós possamos nos fortalecer e não chegarmos do lado de lá tão analfabetos, né? Chegarmos do lado de lá compreendendo um pouco melhor essas questões, para que nós possamos ter uma passagem com menos sofrimento, com menos dor. Mas muito mais do que termos uma passagem com menos sofrimento, menos dor, é nós aproveitarmos estes momentos que nós ainda temos aqui na nossa existência para fazermos o melhor, para nos dedicarmos a aprender, a crescer, a auxiliar na nossa evolução, não é? Fazermos a nossa parte. Então nós vamos rogar a nossa Mãe Maria, aquela música linda de João Cabete, onde a gente pede a nossa Mãezinha Santíssima. Ó, doce Maria, doce Maria, suave brilho de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa prece, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. Doce Maria, suave brilho de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa prece, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. E para podermos encerrar, peço a gentileza de nosso irmão Edson que possa fazer a prece final, por favor. Amados irmãos, nesse instante que encerramos atividades no mundo físico, possamos assim agradecer humilde e amoravelmente ao doce meigo Rabi da Galileia, a toda a equipe espiritual que aqui estivera conosco ou ainda estão conosco, Dr. Bezerra e toda a sua falange de espíritos amigos, os amigos espirituais do Cristo Paz e Caridade e da Casa Ponto de Luz, que possa nos envolver nos eflúvios benéficos e salutares, que tenhamos a certeza que fomos agraciados pelo amor e pela misericórdia divina. Abençoa, Senhor, cada um de nós dos dois planos da vida. Perdoa os nossos equívocos, claudicantes que ainda somos nesta árdua jornada da nossa evolução espiritual. Vibrando pelo nosso planeta Terra, nossa casa-mãe, nosso país Brasil, nosso estado e a nossa cidade. Pelos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo.
por todos que estão sofridos, doloridos, desencarnando, famintos, que recebam o teu amparo e a tua misericórdia. Pelos nossos familiares dos dois planos da vida, pelos amigos e por aqueles não tão amigos, por aqueles que não nos compreendem. Perdoa, Senhor, ampara-os, e que jamais eles percam a esperança do teu amor e da tua paz. E cada um de nós, de retorno aos nossos lares, que sejamos, Senhor, acompanhado do teu amor e da tua misericórdia divina, envolto na tua paz. E que esta paz seja extensiva aos lares de cada um de nós e a todos que neles habitam. Ser conosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Muita paz, que o Senhor nos envolva a todos. Graças a Deus. Isso aí, gente. Muito obrigada. Pode acender a luz aí. Glória a Deus. Quem quiser tirar foto com o nosso palestrante, Vou cobrar direito